Boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse webinar especial. Vamos bater um papo super bacana sobre negócios digitais, sobre uma nova profissão que tem vindo aí com uma extrema força e que vai transformar e tem transformado o mercado. Meu nome é Júnior Croco. Eu sou profissional da área, eu sou empresário e tenho vários negócios na internet. Não são simplesmente negócios de venda, sim educação. Eu tenho software, tenho SaaS, tenho equipe, tenho empresa, isso já tem 5 anos. E muito desse trabalho todo desenvolvido na internet me ajudou a construir bastante coisa, bastante conquistas, muitos relacionamentos, muitas amizades e, acima de tudo, conseguir levar para as pessoas uma contribuição muito grande para ajudar elas com o resultado. E, então, eu fiquei muito contente em poder fazer parte desse projeto, do que eu vou apresentar para você hoje, e que você vai entender como que mesmo sem experiência, acho que a coisa mais importante é essa, mesmo sem experiência, mesmo sem conhecimentos técnicos, mesmo sem muito tempo disponível, mesmo sem recursos e grandes investimentos, você vai conseguir desenvolver um trabalho que vai te remunerar através da internet. É um trabalho, isso é muito importante. E o que faz com que a internet seja um grande negócio para você enquanto trabalho, tem a ver com 3 coisas principais, que tem a ver com a liberdade de espaço, liberdade de tempo e liberdade financeira. Liberdade de espaço, você faz de onde você quiser. Liberdade de tempo, quando você quiser, e liberdade financeira. Quem põe os tetos de ganho são vocês. Então, eu vou compartilhar agora com você um vídeo, é um vídeo de mais ou menos uns 5 minutinhos, para ilustrar um pouco sobre o que está acontecendo com o cenário. Você vai perceber que tem momentos de evolução nesse vídeo e que provavelmente você vai se enxergar dentro dele. E por que é tão importante a gente estar bem posicionado nas mudanças de eras, né? Mudanças de momentos históricos, muitas vezes, onde se estabelecem novas profissões, novos gaps. Então, sempre que tiver uma nova tecnologia, abre um gap educacional, abre um gap profissional. Um exemplo muito claro é, por exemplo, drones. Então, cada vez mais você está vendo drone, cada vez mais as empresas vão utilizar drones. Então, você concorda comigo que a partir do momento que existe uma demanda de uma nova profissão, literalmente, ou seja, um operador de drone, quem vai operar esse drone? Tantas empresas investindo no uso de drone para transporte, logística e tudo mais. Quem são as pessoas que vão operar? São pessoas que estão se formando, que estão aprendendo, que estão se desenvolvendo. Ou seja, novas tecnologias, novos cenários, acontece um gap profissional. E é aí que entra a oportunidade. Então, hoje, se você for começar a desenvolver um trabalho relacionado a uma necessidade de mercado no mundo digital, você tem muito, muito, muito espaço. Então, eu vou compartilhar a tela com você, passar esse vídeo. Então, fica aí comigo que eu já volto e continuo com você. Deixa eu só ter certeza absoluta que está tudo funcionando aqui e vou passar esse vídeo para você. Então, presta bastante atenção que cada um dos recados desse vídeo, ele tem um contexto que vai te ajudar bastante no entendimento do momento. Então, vamos lá. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos.
O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos.
Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Uau! Que animal! Que animal! Que animal! Cara, não sei você, mas eu fico alucinado, completamente alucinado com essas informações, porque ao mesmo tempo em que de um lado dá até medo, de um lado dá até insegurança, dá um pavor, também tem um canal imenso de oportunidades. Então é muito importante, quando a gente tem essa visão dessas oportunidades, a gente se colocar na posição de aproveitar ela. Então imagina o Medina, que campeão mundial agora de surf. Você acredita que ele conseguiria ter pego a melhor onda como ele pegou se ele não tivesse posicionado antes dela se formar? Então esse é o grande lance de quando a gente raciocina tecnologia, raciocina oportunidade, raciocina alternativas de trabalho, desenvolvimento e futuro. Né? Algumas coisas que ela fala muito poderosas relacionadas a pensa na sua profissão, pensa no seu trabalho se ele pode ser feito, pensa no seu trabalho se ele vai existir, pensa se o que você faz hoje ele pode ser feito pelo celular. Olha que ela fala, se você está fazendo direito, porque os robôs eles vão ser muito mais inteligentes, vão analisar muito mais processos. Então, imediatamente, já você vai ter um processo sendo julgado. Então, parece loucura essa distância disso tudo, mas não é. E quando ela fala sobre esses robôs, essa inteligência independente, que é uma coisa tão distante, não é. Há 2 anos eu estive em Portugal, num evento chamado Web Summit. E nesse evento Web Summit, foi a primeira vez que, publicamente, 2 robôs discutiram uma conversa sobre vários assuntos sem nenhuma interferência humana, simplesmente pelo fato de trabalhar como inteligência artificial. Então, isso aí não é mais futuro, isso é uma realidade, está mudando em todos os aspectos, então é muito, muito importante a gente se atentar por esses elementos todos, que vão fazer com que nós tenhamos uma projeção muito melhor na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos ganhos que a gente pode ter. Eu vou compartilhar a tela novamente e eu vou conduzir essa nossa conversa com uma apresentação. E então eu queria, antes disso, 2 coisas. A primeira é que vocês me dessem uma boa noite, aqui eu estou lendo agora o chat, só para saber que está todo mundo aí, então dá uma engajada aí, só para eu saber quem é que está aí, quem é que não está. E também, por gentileza, eu queria saber quem foi que convidou quem. Então, fulano de tal convidou João. Então, eu, Croco, convidei a Maria. Aí para a gente entender quem é quem, porque essa apresentação, essa conversa que a gente vai ter, ela é uma conversa de abertura de visão, de entendimento do modelo de trabalho, do modelo de desenvolvimento do negócio que a gente vai propor para você. Então, eu vou explicar para você o que está acontecendo no mercado. Eu posso te garantir com a certeza absoluta, eu tenho propriedade para te falar o que está acontecendo, porque eu vivo do mercado digital, eu vivo na internet, eu vivo disso, eu me sustento com isso, a minha família sobrevive e ganha, a gente ganha dinheiro com isso, tá? A gente vive muito bem com os trabalhos desenvolvidos na internet. Então, posso te falar com bastante propriedade. Então, não estou te falando aqui coisas que vi em livros e tudo mais. Não, muito pelo contrário, existe um termo chamado skin in the game. Skin in the game. Skin, a minha pele, in the game, no jogo. Ou seja,
A minha pele está nesse jogo, eu também jogo esse jogo. Então, o que eu estou te falando é uma transferência de conhecimento, é uma transferência de informação. Então, é legal você ter essas informações, porque baseado nelas você vai te ajudar em tomadas de decisão, tudo bem? Então, abre os olhos, abre a mente e vamos que vamos. Vou compartilhar a tela aqui para facilitar. E eu quero só saber se todo mundo está me ouvindo bem, se está todo mundo conseguindo ouvir direitinho, se está vendo direitinho, se está tudo certinho, só para ter certeza que estamos indo tudo direitinho. Vou fazer o compartilhamento da tela. Assim que vocês virem essa tela, por gentileza, me dá só uma... estou vendo aqui, Croco, estou conseguindo ver tranquilamente aqui. Deixa eu deixar em caixa alta, sempre mostrar a barra aqui. Então, vamos lá. Então, estou aqui com vocês e eu vou explicar para vocês hoje o que vai acontecer, tá, essa noite. Então, a primeira coisa que eu vou explicar para você, o que você vai conhecer, primeiro, novo mercado que está se formando bem debaixo do seu nariz e, às vezes, se a gente não fica atento, a gente perde todas as oportunidades. Outra coisa que você vai entender é uma oportunidade de trabalho. Então, não é trabalho que você precisa abrir mão do que você faz. Ao contrário, é um formato de trabalho, desenvolvimento de renda extra, de uma segunda renda, que não vai atrapalhar absolutamente nada do que você faz. Nada. Escuta o que eu estou te falando. É uma renda extra que não vai demandar experiência sua e não vai demandar nada que seja relacionado à parte técnica, que é um grande desafio na internet. Muita gente para no meio do caminho na internet porque ela não consegue suportar e não consegue desenvolver toda a estrutura de internet que precisa de muita técnica, muita tecnologia. E às vezes a pessoa não conhece, ela desanima. Nesse caso que a gente vai te apresentar, que eu vou te apresentar, não tem. Dá para você trabalhar começar esse processo todo de forma gratuita, dá para você ter ganhos de até R$500 por cliente. Tá? Então, o formato de trabalho também te permite isso, de acordo com o perfil de cliente que você traz, e principalmente como você consegue até ter uma renda recorrente aí de aproximadamente R$5.000, fruto de trabalho. Tudo bem? Vamos sempre deixar claro isso, que isso é fruto de trabalho. Então, o que eu vou te propor, te desafio e te garanto? Uma nova visão, uma nova oportunidade, para realmente quem quer desenvolver, quem quer aprender, quem quer conseguir trabalhar online. Porque eu te falo, quando você trabalha online, muita coisa muda na sua vida, principalmente relacionada à liberdade de tempo e de espaço. Liberdade de tempo, fazer a hora que você quer, liberdade de espaço de onde você quer, liberdade financeira, porque você faz o tanto que você conseguir. Mas as primeiras duas, elas não têm preço. Então, não tem preço, por exemplo, eu estou aqui, eu estou no meu escritório, dentro da minha casa, minha filha está do outro lado da porta, e em outros momentos da minha vida, eu estava dentro de um escritório, longe de casa, quando eu chegava, ela estava dormindo. Então, eu estava a 5 minutos antes da apresentação, pulando corda com ela. E eu faço isso todos os dias. Por quê? Porque trabalhar online, trabalhar utilizando a internet como estrutura do teu negócio, ela permite isso acontecer. Não é história da carochinha, não é papagaiada, isso é fato. O que você precisa fazer é desenvolver o trabalho com bastante consistência. Esse processo e esse projeto todo que eu vou te apresentar, que é o Sociotasking, ele foi desenvolvido por um cara chamado Eric Salgado. O Eric, eu conheço o Eric, tem aproximadamente 4 anos, 3 a 4 anos, mas por incrível que pareça, eu sou profissional de educação física, né, me formei em educação física, e ele também. E coincidentemente, olha que louco, quando eu entrei numa determinada academia em São Paulo, ele era o coordenador que ele saiu para empreender e eu ocupei o lugar dele. Eu só ouvia falar dele, nunca tinha conhecido. E na brincadeira aí do mundo online, eu acabei me encontrando, cruzando com ele, e depois de conversa, cara, era você, então foi muito interessante. E ele saiu de lá, isso daí tem, no começo da minha carreira, faz mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos, faz bastante tempo, e ali ele começou a empreender, né? Ele saiu de lá para começar a empreender. E hoje ele desenvolve todo tipo de processo, todo tipo de projeto, grandes projetos, é líder de uma outra empresa que hoje opera de forma multinacional. É impressionante a capacidade de realização e de ousadia.
né? E eu lembro quando eu conheci ele pessoalmente, que foi num evento em Orlando, né? Em Orlando, chamava Divisu Summit, Marketing Summit no Divisu, que é uma empresa americana de afiliação de internet, e aí ele falando, eu falei assim, o meu sonho é ter uma empresa que ela consiga entregar trabalho, olha que louco, eu falei assim, esse cara é muito louco, que consiga entregar um trabalho que todas as pessoas, que mais de 1 milhão de pessoas no mundo consiga ganhar $10 por dia. Então, eu quero ter uma empresa que gere $10 por dia para 1 milhão de pessoas no mundo. Eu falei assim, esse cara é muito louco. E hoje a gente está conseguindo construir uma série de, não uma série de empresas, mas hoje tem 2 negócios grandes que eles estão conseguindo construir essa renda para as pessoas. E é um cara que é fantástico, parceiraço, que sempre está junto. Então, quando ele me convidou para o projeto, ele falou assim, Croco, eu tenho um convite para te fazer. Eu falei assim, aceito, e depois ele me explicou o que era. Por quê? Porque quando a gente precisa de uma pessoa e ela está do nosso lado, é muito importante também, na hora que ela está buscando alguma alternativa e olha para você, ela não olha por qualquer motivo. Então, isso significa que se alguém convidou você para estar aqui hoje, ela olhou para você porque ela acredita que pode te ajudar. Então é muito louco isso, porque a gente não chama pelo nosso interesse, chama pela contribuição ao outro. E isso é uma coisa que o mundo todo, quando você começa a trabalhar dessa forma, a viver dessa forma, olhando muito mais para a contribuição do outro, as coisas acontecem de um jeito impressionante. Mas vamos lá, falar de negócio para você entender, eu não vou ocupar seu tempo de forma desnecessária, eu vou procurar ser o mais objetivo possível. E, por gentileza, eu estou de olho aqui nas perguntas, tudo bem? E sempre que surgir alguma coisa aqui, eu dou uma olhadinha e tento responder em cima. Mas, por favor, procura colocar o máximo de perguntas e dúvidas para ninguém sair daqui com dúvida. O objetivo é que você saia daqui sem absolutamente nenhuma dúvida. Combinado? Então, ou seja, eu quero que você saia daqui sem nenhuma dúvida para você entrar para o desenvolvimento do trabalho da Sociotask, sem nenhuma dúvida e realmente na pegada para desenvolver o trabalho. Vamos que vamos então, que eu vou compartilhar mais uma vez. Então vamos lá, vamos falar de negócio, vamos trabalhar e vamos entender como é que funciona toda a lógica do processo. Mas antes é importante você saber o seguinte, na internet hoje, ou todas as pessoas, você também é assim, você percebe que os hábitos mudaram, o comportamento mudou, o hábito de consumo mudou, a forma de você comprar mudou, a forma de você decidir comprar mudou, a forma com que você escolhe uma coisa ou outra mudou. Então, o teu critério, ele passa com uma mudança hoje em que a influência que o outro tem sobre você é gigantesca. Então, a minha opinião sobre você, ela determina uma possível compra ou não. Eu vou para um resort, eu vou para um hotel. Eu vou escolher isso aí baseado nos comentários que eu vejo em um feed, num review, alguma coisa. Ou seja, muito mais importante hoje a minha reputação do que simplesmente o preço. Então, quantas e quantas vezes você fez compras baseada na reputação e não apenas no preço? Você acaba pagando mais caro simplesmente porque tem mais reputação. E essa mudança, ela é tão importante porque ela faz com que você, de fato, entenda que tem 3 coisas que vão ser determinantes para uma pessoa fazer uma escolha por algo. Ou seja, se eu uso 3 motivos principais para tomar uma decisão, significa que esses 3 motivos valem ouro. Primeiro motivo, atenção. O que é atenção? Quando eu consigo ter a atenção de alguém, eu consegui o tempo dela. Por exemplo, você está aqui nesse momento, eu tenho a sua atenção. Então, isso é muito valioso. Por isso que eu sou muito grato a você, por você estar aqui me vendo, me ouvindo, e eu poder, da forma contrária, te entregar o máximo possível de informação relevante. Que tem a ver com quem está falando com você. Que tem a ver com a autoridade. O que é autoridade? Eu posso falar sobre o que eu vivo, porque eu vivo disso e eu sei como funciona, eu vou te contar o que funciona e o que não funciona de forma transparente. Eu posso falar isso. Por quê? Porque é verdade. Então, é inquestionável o que eu vou te falar, porque é fato. Então, não é algo que alguém me disse, que eu imaginei, que eu estou vendo. Não. Skin in the game. Skin in the game. Eu coloco a minha pele no jogo. Então, eu posso falar com bastante tranquilidade. E a reputação? A reputação tem a ver com
Quais são as suas pegadas? De onde você veio? Como que eu entendo que você é uma pessoa de confiança? Por que eu escolheria comprar de você algo do que de outra pessoa? Então, quem te convidou para estar aqui, por exemplo, é uma pessoa que, para você, a reputação dela importa. Porque se você está aqui a convite dela, o passado dela fala, não, eu posso confiar nessa pessoa. Então, a gente começa a construir um holograma de pessoas positivas. E quando a gente entra nessas 3 vertentes para dentro das redes sociais, aí que o negócio começa a pegar. Porque ali, que como se fosse uma faísca pegando fogo, esses 3 elementos, eles têm um poder ainda maior, eles têm um processo, um poder exponencial. E aí a gente tem que entender o seguinte: como eu consigo atenção, reputação e autoridade nas redes sociais? Que é o que as empresas, os profissionais, as pessoas estão buscando para desenvolver os seus negócios, para desenvolver a sua vida, para ter mais relevância, para começar a fazer a tua imagem, para desenvolver seu posicionamento. Ou seja, qualquer tipo de pessoa precisa dessas 3 variáveis para ela conseguir utilizar esse capital acumulado, né, de moral, para que ela consiga desenvolver, seja lá o que for, desde o estudo até o trabalho e muitas vezes até o relacionamento. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe o seguinte: empresa, celebridade, pessoas comuns, produtores, pessoas que trabalham com lançamentos, pessoas que são formadoras de opinião, ou pessoas que querem se posicionar como um formador de opinião, uma imobiliária, um corretor, uma pessoa comum, né? Uma pessoa comum, alguém que quer buscar, sei lá, um marido, um namorado, quer ter uma vida, uma ativação social e uma reputação social melhor, ela precisa desses 3 elementos. E aí que começa a entrar o negócio. Porra, se tem gente precisando disso, como é que a gente consegue aproveitar isso e se posicionar de uma maneira que você aproveite essa onda? E aí que a gente começa a entender o seguinte: se eu tenho uma demanda de mercado, se eu tenho uma necessidade, nasce um mercado. Se nasce um mercado com compradores, precisam de fornecedores. Então, precisa de fornecedor para atender esse cara de um novo mercado que está se construindo, estabelecido nesses 3 fatores: a atenção, a reputação e essa autoridade. Essas 3 variáveis, elas constroem um novo mercado. Demandam pessoas e você precisa de pessoas para entregar esse processo como um todo. E aí que a gente começa a entender o seguinte: por que nasce essa oportunidade? Porque as pessoas, elas começam a perceber o seguinte: eu posso usar da influência e da autoridade de alguém para promover o meu negócio. Então, vou dar um exemplo. Se eu pego o meu negócio, eu tenho um produto, sei lá, eu tenho essa caneca aqui, esse copo aqui, e esse copo é um copo para beber vinho esquisito, né? Tomar vinho, esse negócio aqui da Life, é um presente. Eu tenho uma influenciadora, vamos pegar a Anitta, vou dar um exemplo. Anitta, toma água nesse copo, toma suco nesse copo, toma alguma coisa nesse copo, promove esse copo por mim. Então, a influência, a autoridade, a atenção que as pessoas dão a ela transfere para o meu produto, e logo o meu produto começa a ter uma visibilidade, porque mais pessoas estão sendo impactadas. Então, o que acontece? Quanto mais eu tiver autoridade, quanto mais eu tiver engajamento nas postagens, significa que esse produto tem mais valor. E as pessoas, elas olham para isso e tomam decisões baseadas nesse processo. Lembrou? Essa semana passada, eu vi uma postagem da Sabrina Sato com o marido, e eles lá fazendo um churrasco, e, cara, ele passou por uma churrasqueira de um jeito... Eu sou alucinado por churrasco, vê que também não estou muito dentro do meu peso, não, por causa do churrasquinho, inclusive, mas tá tudo certo. Só que o lance é que ele falou: não, eu estou fazendo esse churrasco e tal, não sei o que lá, e mostrou o tipo da churrasqueira, louca churrasqueira, sensacional, com a gás e tal, de um jeito de bancada. Então, imagina eu colocar uma churrasqueira aqui do meu lado aqui, assando uma carninha, não fazendo fumaça, não fazendo barulho, não fazendo nada, e assando. Por quê? Pelo formato dela, design italiano, não sei o que lá. Eu preciso disso, R$4.000. Então, assim, eu estou considerando comprar uma churrasqueira de R$4.000, porque eu vi um post do Instagram.
tamanha influência, não foi a influência, não foi ele que me convenceu, é que por ele eu tive acesso à informação. Então, a marca utilizou esse influenciador para se comunicar com o público. E saca isso? Então, cada vez mais as pessoas precisam disso. Então, isso é uma puta oportunidade gigantesca, porque a gente está falando de um Brasil gigante, enorme, de muitas e muitas e muitas possibilidades. E é por isso que o que eu vou te propor é uma puta oportunidade de trabalho, porque na outra ponta existe um mercado consumidor desse processo. Então, hoje as marcas elas precisam disso. E a única coisa semelhante a isso, que não é relacionado a um ser humano fazendo esse processo de influência, são robôs que estão cada vez mais sendo banidos. Você acabou de ver. Então, a gente consegue ter mecanismo, as redes sociais conseguem ter mecanismos para mapear tudo que é robô. Então, a minha conta mesmo que eu utilizava robô, tive que parar. Por quê? Porque está sendo bloqueada. Porque não é interação humana, e sim interação de automação. Cada vez mais o cerco vai apertar. Se vai apertar o cerco aqui, o que vai acontecer do outro lado? Vai abrir um outro espaço de desenvolvimento de trabalho. Então, presta atenção no mercado que eu vou te falar agora. Primeira coisa que é entender o seguinte: quem está envolvido nesse projeto? Essas pessoas aí. Eu sou esse carinha aqui, ó. Ó, Zaian, assim, meio cara meio torto assim, né? Mas aí tem uma turma toda. O Eldo, Carlos Ramos, Luciano, o Ivan. Esses caras todos, eles trabalham e desenvolvem projetos profissionais de desenvolvimento de pessoas há muitos anos. E todo mundo entrou no mesmo circuito, tipo, vamos entender como que é o modelo de negócio, vamos entender como que é o trabalho, vamos entender. E quando a gente se deparou com uma situação, eu costumo falar muito isso porque foi isso que me bateu assim em mim, de um jeito, que eu vi uma reportagem na Globo falando sobre tava uma fila lá no centro de São Paulo com uma série de pessoas que estavam desempregadas, procurando emprego. Então, assim, imagina se essas pessoas tivessem uma oportunidade de trabalhar com a internet, elas não estariam sofrendo dessa forma que está todo mundo aí. Então, por isso que a gente se reuniu e entendeu que é uma grande oportunidade para a gente colocar pessoas para desenvolver trabalho e ganhar e ter mais recursos, ter mais condição de vida, e conseguir ganhar mais dinheiro, e conseguir ter mais recursos. E foi aí que junto a gente criou a Sociotask. Então, o que é a Sociotask? Ela é uma plataforma que ela organiza e ela gerencia, de um lado, contratante e do outro lado, seguidor. Então, a plataforma está aqui no meio e ela conecta as duas pontas. Quem está precisando de seguidores e quem quer ser seguidor. O que é o papel do seguidor? O seguidor tem que fazer simplesmente o quê? O papel de engajar. Eu entro numa postagem e engajo com essa postagem. O que significa engajar? Eu curto, eu compartilho, eu comento, eu entendo o que está escrito, eu entendo a postagem da pessoa e faço um comentário com relevância. Este processo faz com que essa pessoa que te contratou tenha um aumento de visibilidade. Então, ela começa a ter ganhos por conta do aumento da visibilidade, a popularização dela, e aí ela começa a ter mais atenção, autoridade, e por conta disso tem uma relevância muito maior. Então, como você vê aqui uma postagem, onde você tem várias pessoas fazendo comentários, várias pessoas aqui comentando. Inclusive, eu estou aqui fazendo comentário no Nil. Por quê? Porque ele foi uma das pessoas que entrou, contratou, tem uma rede de pessoas que contrata, e eu fui uma das contratadas, e aí eu vou lá pessoalmente e faço o comentário na postagem dele. E assim a gente vai girando esse negócio que uma pessoa comenta no outro, e a plataforma faz esse processo de conexão entre todas as pontas. E isso faz com que o negócio ele realmente aconteça. Qual é a grande diferença que existe nesse processo da Sociotask contra qualquer outro tipo de processo de curtidas, engajamentos artificiais? São pessoas. Sacou? Você, eu, o Elber que está aqui, o Carlos, o João, a Maria, pessoas. A pessoa não é um bando de indiano que é contratado lá, compre 10 mil likes. Isso é uma roubada que você faz, porque não é gente de verdade, não tem influência, não vai ter valor. As pessoas sabem que não tem valor. Então, você acaba caindo, muitas vezes as pessoas acabam caindo na perdição de ir em busca do que é mais fácil, e não é. Então, esse é um trabalho, que é o trabalho de seguidor profissional. O seguidor profissional, o que ele consegue? Quais são as competências? Ele entende, ele interpreta, ele interage, ele engaja, e aí ele consegue fazer com que aquela postagem do contratante
tenha mais valor. E como que funciona esse processo de contratação? Então, as pessoas, o empreendedor, a empresa, um profissional, um seguidor, um cliente, qualquer tipo de pessoa, ela quer o engajamento nas postagens dela. Então, ela vai lá e contrata. Eu quero 50 engajamentos. Ou eu contrato 50 ou contrato 500. 50 tem um preço, 500 tem outro preço. Quando eu contrato 50 engajamentos, significa que 50 pessoas vão engajar na minha postagem. Então, eu vou lá, pego a minha postagem aqui da minha caneca e quero o seguinte, 50 pessoas, por favor, vem aqui e engaja com a minha postagem. Então, ela vai funcionar como uma grande prova social. Obviamente, quando uma pessoa contrata esses 50 engajamentos, vai existir uma divisão, um rateio dessa grana que está sendo paga, de acordo com a estrutura do sistema que eu vou apresentar para vocês agora. E a mesma coisa acontece quando eu faço contratação de um engajamento de 500 engajamentos. Então, é um plano um pouco maior, onde o cliente vai ter um valor investido maior e, na contrapartida, ele tem 500 engajamentos em determinada postagem que ele definir. Então, vai depender da estratégia que a pessoa está utilizando para posicionar. Dá só um minutinho para tomar uma validade. Então, vamos lá. Como que a pessoa entende, como que ela chega até a Sociotask? Por indicação. Então, por exemplo, se você está aqui e é indicado por alguém, significa que alguém te convidou para estar aqui, ele te explicou e falou assim, vem aqui para o webinar, conversa aqui com o pessoal, tira suas dúvidas, conversa pessoalmente, conversa, vocês dois conversam, e em cima disso você toma a decisão de querer desenvolver o trabalho ou não. E aí, como é que desenvolve todo esse desenrolar? Primeira coisa, quando o cliente ele contrata a plataforma através de um convite, então eu convidei o João. Quando o João ele contrata a plataforma, existe o sistema que é o conhecido como sistema MIR, Marketing de Indicação e Relacionamento. Por que é importante a gente ter e reciprocidade? Por que é importante você ter essa clareza? Marketing significa divulgação. Indicação, que eu fiz a indicação. E a reciprocidade é que você recebe de volta aquilo que você fez. Então, se você recomenda uma pessoa para a plataforma, a pessoa contrata a plataforma, ela contrata as postagens, ela contrata os seguidores. Automaticamente, a primeira pessoa contratada dessa que você convidou é você. E por isso você tem uma recompensa maior. Então, esse é o sistema MIR, que é marketing de indicação e reciprocidade. Reciprocidade por quê? Eu te trouxe, você contratou, logo eu sou o primeiro a ser contratado por você e eu tenho, do valor que você está pagando, uma fatia maior. Então, é uma forma de recompensar e reconhecer o trabalho que você está desenvolvendo. E o sistema MIR, o que ele faz? Ele faz esse split. O que é um split? Ele fatia e distribui para todos os seguidores o valor correspondente ao contrato dele. Então, você vai ter 50 pessoas sendo contratadas, onde uma recebe R$50, que é você que trouxe a pessoa, a outra metade recebe R$5 cada uma, e a outra metade recebe R$1 cada um. Por que isso acontece? Porque a gente consegue entender que cada pessoa tem o seu papel, e eu vou explicar isso para você já já. Então, significa que quando você indica, a primeira contratação ela é sua e você recebe R$50. Então, isso daí vai te acumulando. Isso vai fazer uma diferença tremenda e uma diferença brutal no seu negócio. Então, vou dar um exemplo bastante claro. Esse aqui é um contrato premium. O que é o contrato premium? O contrato premium é o que a pessoa contrata investindo, a pessoa contratante, né, ela investe R$180 e você recebe desses R$180, R$50 por esse engajamento. Então, você está aqui e você vai ser o primeiro contratado da fila. É como se fosse uma fila, tudo bem? Como se fosse uma fila, e sempre que você indica, você é o primeiro dessa fila. Então, o que acontece? Quando você faz essa contratação, automaticamente, você ficou com R$50 desses 180 que o cliente pagou. As outras pessoas, você vai ter outras 9 pessoas que elas vão receber, cada uma delas, R$5, ou seja, é o seu time. Então, você 50 e as outras 9 pessoas, 5.
E a gente vai ter um outro arsenal, que são outras 40 pessoas, que vão receber um contrato base de R$1. Quem são essas pessoas que vão receber R$1 por engajamento? As pessoas que estão entrando para trabalhar e não estão investindo absolutamente nada. Ou seja, qualquer pessoa pode desenvolver o trabalho, mesmo sem investimento nenhum. Mas o que a gente recomenda? Que você seja o cara que faça as recomendações, que trabalhe com a plataforma, que faça com que a plataforma ela te gere uma renda, ela te gere uma receita e não simplesmente trabalhar na base. Então, são condições diferentes, tanto de ganhos quanto de trabalho. Esse cara aqui não pode indicar, ele só vai executar. Esse cara aqui, que é o cara que faz o contrato prêmio, esse sim, ele tanto indica quanto ele também desenvolve o trabalho. E aí, a gente vai para um outro processo, que é o trabalho premium, que é o contrato premium. Que contrato premium? Vamos supor o seguinte, eu tenho uma empresa que eu quero que tenha engajamento com a minha comunicação. Eu vou lá e contrato, você me indicou, eu vou lá e contrato e pago. Eu, empresa, pago R$1.500. Você que indicou, recebe 500 pela indicação. E aí vai ter a distribuição da mesma forma, vai ter aquele rateio e cada um vai ter o seu ganho. Como que é feita essa distribuição? São 500 engajamentos e cada pessoa, os seus 9 do seu time vão ganhar R$50 cada um e depois a gente vai ter um arsenal de pessoas, ou seja, 450 pessoas que vão ganhar R$1 cada um. Então, dessa forma eu consigo recompensar você com R$500 num contrato de 1.500, eu recompenso o seu time, a sua equipe, que tem lá R$50 por cada um, que são mais 9 pessoas, e aquele pessoal que trabalha simplesmente como trabalho, que ele não indica, ele não consegue fazer recomendação, ele está lá só para engajar, ele recebe R$1 por comentário. Então, a gente consegue fechar essa conta. Então, essa conta fecha por esse motivo. E aí, como que você consegue ganhar dinheiro? Você tem 2 estágios, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Por favor, se você puder falar aqui se tem alguma dúvida, coloca nos comentários, por gentileza. Então, como que você ganha dinheiro nesse negócio? De 2 formas. Você pode ganhar mais ou menos. Como que você ganha menos? Sendo um seguidor. O que é um seguidor? Croco, eu quero ser um seguidor. Então, você vai lá, se cadastra na plataforma gratuitamente, aperta o botão que está aqui em cima do lado direito ou esquerdo, tudo bem? E você aperta lá e contratar sócio-teste. E você escolhe, quero fazer o meu plano gratuito. Beleza, você passa a ser um seguidor. Um seguidor vai todos os dias entrar na plataforma, vai ver, tem algum contrato para eu engajar? Se tiver, você entra lá, engaja, fez o seu trabalho do dia. Próximo dia, entra lá de novo, tem alguma coisa? Sim, tem, se não tem, não tem. Por quê? A pessoa que é o seguidor, ele não tem uma prioridade máxima. Por quê? Porque ele não está investindo, porque ele não está trabalhando, não está engajando. Ele é um cara que ele recebe a oportunidade de desenvolver o trabalho sem ter nenhum tipo de custo. Mas existe um compromisso, um comprometimento de ter que entrar lá, ter que pesquisar, ter que buscar. Ou seja, você precisa estar preparado para isso. Quando você não entra, automaticamente o sistema para de jogar contrato para você. Então, ele vai sempre entregar contrato para as pessoas que estão engajando. E aí tem o seguidor profissional. O que é o seguidor profissional? O seguidor profissional ele pode ganhar R$5 por cada vez que ele engaja ou R$50 se ele fez o engajamento. Por que é importante você ter clareza nisso? Porque nessa brincadeira você ganha um caminhão de dinheiro. Porque as pessoas elas contratam, é super fácil de desenvolver o trabalho, e você tem uma demanda muito grande de pessoas que estão buscando por isso. Então, é muito difícil quando a gente não consegue, né, vender algo porque a pessoa é complexo, ou a gente não consegue apresentar algo porque é complexo. Esse negócio não é complexo. Então, o que o seguidor profissional faz? Ele cumpre tarefas. Ponto. Cumpre tarefa. Tarefa o quê? Está lá determinado. Comentar um determinado post do Instagram falando sobre o tema XPTO. A pessoa te dá a instrução, você clica no link, abre a janelinha, vai lá, comenta, acabou o trabalho. É isso, ponto. Então, a gente tem o processo das tarefas, e nas tarefas você consegue entender o processo que você tem. Então, estou aqui, vamos por exemplo, aqui eu estou uma conta hipotética, tudo bem? Eu tenho 0 tarefas aqui, mas quando eu tenho tarefas, ele vai aparecer um número X de tarefas para realizar. Quando eu entro nessas tarefas aqui, eu simplesmente clico, vai abrir a rede social, eu vou lá, engajo e faço o processo. Eu vou até sair dessa conta aqui e entrar numa outra, que ela tem tarefas pendentes,
e na tarefa pendente eu vou entrar e fazer o processo. Esse é o trabalho do engajamento profissional. Então, você vai ver que tem bastante de Instagram, porque eu só fiz as do Facebook. Então, hoje tem bastante trabalho para fazer, tem bastante trabalho. Eu falei para vocês que é trabalho. Não é brincadeira, não. Aqui tem trabalho, tem que fazer trabalho. Então, como você pode ver aqui, a cada momento você vai recebendo os contratos, eles vão caindo na sua conta e vão sendo tarefas que você precisa realizar. Então, eu vou lá realizar. Então, aqui, ó, do Facebook que eu estava trabalhando, já está aqui. Então, vamos fazer uma do Instagram. Vou pegar uma do YouTube aqui para fazer. Cliquei no YouTube. Então, vem aqui, ó, o Rafael Cordeiro, comentar em uma publicação. Eu entro lá, clico, ele vai abrir o YouTube, eu vejo o que ele está fazendo, Rafael Cordeiro. Então, vejo aqui, vou pegar essa publicação que ele fez aqui. Você já pensou em... Vi o que ele está falando, ó, o contexto, eu sei qual é esse vídeo. Então, eu entro na postagem e coloco aqui o post. Rafael, deixa eu colocar aqui, Rafael, parabéns por divulgar um trabalho como esse, que gera uma renda extra para pessoas comuns. Aprovado, aprovadíssimo. Valeu por compartilhar. Ok, aprovadíssimo. Deixa eu arrumar o português, isso aqui é importante. Valeu por compartilhar. Ele está utilizando o Sociotasking, então vou lá e coloco uma hashtag Sociotasking. Beleza, porque ele vai ajudar ele no ranqueamento do vídeo, porque se ele está falando sobre Sociotasking e eu estou colocando hashtag e estou falando sobre segunda renda, você percebe que eu estou ajudando ele a ancorar o preço dele, ancorar o vídeo dele? Então tá aqui, a postagem está feita e acabou. Esse foi o trabalho que eu tinha que fazer para ele. Então eu venho aqui, eu simplesmente marco como concluída. Acabou. Acabou o trabalho. É isso. Louco, né? É isso. Só que eu faço aqui em todas as postagens. Então eu vou lá, abro essa postagem, abro essa postagem, abro essa. Aí eu vou lá, não, vou deixar ele aqui, o que é Sociotasking, então eu vou lá, vejo o vídeo e vou lá e engajo. Eu venho nesse aqui, tá aqui o Eric colocando, o Eric mesmo está comprando os seguidores, porque ele está vendo que é importante para ele. Aí eu vou no outro, ó, esse canal não existe, então isso aqui é um erro comum, que as pessoas acabam colocando links que não existem. Então assim, o meu contratante não colocou o link correto. Então é importante, tá bom? Você tem que colocar o link correto, comum, erro comum. Vista do Mar, tá vendo que é uma empresa? Olha lá, então eu vou lá, olha quantos comentários, ó. Isso aqui é o trabalho, presta atenção nisso. Isso aqui é o trabalho Sociotasking, ó. Isso tudo são comentários de pessoas reais que estão aumentando a validade a veracidade e a importância desse vídeo. Então, imagina uma pessoa que está buscando justamente um loteamento Vista Mar e vê esse vídeo com esse monte de comentário. Então, você percebe, ó, de 333 visualizações, tem 45 comentários. Isso aqui é o que a gente chama de Ad Rank, ou seja, o que vai fazer com que ele fique numa posição muito melhor na busca, é impressionante. Então, isso aqui, olha só, 55 joinhas, e assim vai. Então, pergunta para esse Cristiano aqui se ele não está feliz da vida. Então, via de regra, é esse o trabalho que você tem que desenvolver. Como eu trabalho no dia a dia, desse jeito. Você vai lá, abre a sua conta, você vai em tarefas, vê as tarefas que tem que fazer, clica e começa a desenvolver o seu papel, começa a desenvolver o seu trabalho. Simples assim, na boa, galera. É simples assim mesmo, não estou de brincadeira. É simples assim. Beleza? Então, por que eu quero que você tenha clareza sobre isso aí? Justamente para você entender, deixa eu até descompartilhar aqui para bater esse papo aqui. É tão importante você ter clareza sobre isso para ver como que pessoas que são pessoas comuns conseguem ter um grau de influência tão grande, mas tão grande, a ponto de, num vídeo com 333 visualizações, ter 45 comentários, e agora pensa, uma pessoa que vai entrar para ver um vídeo desse, como ela vai se sentir? Um comprador de um terreno, o comprador de um lote.
Você concorda que a tendência dessa pessoa se sentir extremamente mais segura para fazer uma compra é muito maior? Então, essa empresa que fez essa contratação, cara, acertou na mosca, acertou na veia. Então, aí depende da sua estratégia que você vai utilizar. Eu vou até colocar aqui um link depois, se vocês quiserem fazer o negócio de vocês, que é o meu convitinho aqui pessoal, tá bom? E vamos lá, então. Eu vou continuar aqui com vocês. Seguidor profissional. Então, vamos lá. Como que a empresa ganha dinheiro, tá? Quando você paga um plano, quando você contrata a Sociotask, você não vai pagar comissão, você não vai pagar nada de participação. Ela é uma plataforma que conecta o contratante com o seguidor. Então, ela é uma plataforma que ela tem o contratante de um lado e o seguidor do outro. O que ela faz? Gerencia isso aqui. Quanto custa? R$30 por mês. R$30. Ou seja, todo mês que você estiver trabalhando, estiver produzindo, tiver com as contratações ativas, você paga R$30. Se você tiver um contrato, 2 contratos, 50, 200, 800, 500, não interessa. Você sempre vai ter um valor de R$30. Não tem percentual. Diferente de qualquer tipo de negócio que você entende por aí, você não tem nenhum tipo de percentual de comissão que você paga. Por isso é um baita do negócio. Ou seja, você tem alguém que está gerando riqueza para você e você não tem nada sendo pago. Então, quando você for entrar no tipo de plano, você vai perceber que tem 2 tipos de planos. Então, o primeiro plano é o plano de R$150. Ou seja, você paga R$150 para você ter 50 engajamentos e o split de pagamento é distribuído dessa forma. Ou você paga R$1.500 como empresa, contrata 500 engajamentos e tem um split de distribuição. Qual que é o grande lance? Se você é a pessoa que está trazendo um novo cliente, esse cliente contrata você em primeira mão. E essa primeira contratação, ela é um valor de R$50. E aí você vai perceber que tem uma série de outros serviços que vão começar a ser também disponibilizados. Então, eu posso contratar diretamente um tipo de serviço específico na próxima fase do projeto. O engajamento ele vai ser sempre semanal. Então, eu sou contratado por uma pessoa, eu vou lá e engajo. Aquela semana está feito o meu trabalho. Ganhei os meus R$5 por aquele engajamento. Então, eu posso ter quantos R$5 eu bem entender. Não tem limite. O teu limite é o teu papel. E aí você tem o seguidor profissional. O que é o seguidor profissional? O seguidor profissional é justamente esse cara que pode recomendar, que pode convidar as outras pessoas e trabalhar e ganhar com isso. Então, quando a gente entende essa proposta, você pensa, caraca, olha que massa. Então, além de eu ter um engajamento nas minhas coisas, eu ainda posso recomendar e ganhar dinheiro com isso. E aí a gente tem o seguidor. O que o seguidor faz? O seguidor simplesmente se cadastra de forma gratuita e fica lá esperando um contrato cair. Ele não empreende, não é um cara empreendedor, ele não é um cara que vai buscar contrato. O que eu recomendo? Que você seja o cara do seguidor profissional. Por quê? Por alguns motivos, mas o principal deles é que você, quando faz a recomendação e ganha os teus R$50 e as pessoas que você traz, você além de ganhar os R$50 dela, e ela pode também desenvolver o mesmo trabalho. E a cada vez que uma das pessoas que você trouxe convida a outra, você ganha, você é contratado por essa pessoa e é contratado pela outra. Ou seja, para cada vez que eu fui contratado por você e recomendei uma pessoa. Eu fui contratado por essa pessoa e ela contratou você também. Essa pessoa que eu trouxe outra. Eu vou ser contratado por ela e por ele. Então, você começa a entender que você vai ganhando em escala, que aí não depende mais de você. Então, você começa a receber contratos que não dependem apenas de você. Isso acontece até a 10ª geração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, dentro da calculadora, a gente tem a calculadora, existe a calculadora, eu vou mostrar já para você, como é que você pode projetar esses teus ganhos. Como que você recebe essa grana, tá? Existe um processo chamado carteira digital. O que é carteira digital?
Quando você paga os teus 180, o que acontece? A plataforma recebe os 30 dela e a própria plataforma vai dividir esse dinheiro e entregar para as pessoas. Então, a pessoa está recebendo direto de você. Então, você realmente contrata e vê quem é quem. Você vê as pessoas que você está contratando. Você vê, você sabe o nome dela, você sabe quem ela é, você vê a carinha dela. Então, você tem esse contato e essa conexão direta. E automaticamente você clica em sacar. Na hora que você saca, você tem que sacar, tem que ter pelo menos R$50 de crédito e você pode sacar esse processo o tempo todo. Sempre que tiver o crédito, você vai lá e saca no momento que você quiser. Obviamente que tem um time para você receber, que eu acho que agora é de 14 ou 15 dias, alguma coisa assim, solicita o saque, em 15 dias ele é pago a você. Então, se a gente vier aqui na plataforma, você vai ver, você tem a área das tarefas e você tem a parte da carteira digital. Então, aqui, ó, isso aqui é a conta real. Então, clico na conta, ele vai abrir a carteira digital. Então, não tem nenhum saldo disponível, saque solicitado. Essa conta aqui é a conta só demo para mostrar para vocês. Eu posso transferir o dinheiro para cá, ou seja, eu posso pagar aqui, ó, R$180, ó, eu coloco o meu R$180, eu vou falar pagar com PayPal, e ele vai puxar o meu PayPal para fazer esse pagamento de R$180. Quando eu faço isso daí, eu distribuo para as contratações e contrato 50. Então, é um mecanismo extremamente simples para você conseguir fazer a operação toda girar, sem ter que ter nenhum tipo de... você não vai receber, você não vai entregar o número do seu cartão de crédito, daqui a pouco está trabalhando com boleto. Por quê? Você vai utilizar sempre hoje o seu PayPal para desenvolver esse processo dos pagamentos. Tudo bem? E aí, olha só, algumas coisas importantes. Perguntas comuns e erros comuns, tá? Primeiro, eu preciso pagar para trabalhar? Não precisa pagar para trabalhar. Tem um plano chamado Seguidor, que você pode trabalhar gratuitamente. Você não paga nada, você simplesmente fica esperando o contrato chegar. Eu recomendo que você, se você ainda não se sente muito confortável, começa por aí. Não tem problema, começa por aí. Mas realmente, onde está o dinheiro não é aí. Onde está o dinheiro é no seguidor profissional. Porque você consegue ter ganhos alavancados sobre principalmente as suas indicações. Quando você indica alguém, você ganha comissão? Não, você não ganha comissão, você ganha trabalho. Então, assim, eu convido você, no momento que eu convido você, você começa, você entra e começa a trabalhar, eu sou contratado por você. Então, não estou ganhando comissão, você está me pagando e eu estou te entregando o serviço. É um trabalho como qualquer outro. E eu preciso indicar para receber contratos melhores? Sim, é o que a gente chama de contrato do sistema MIR, que é marketing, indicação e reciprocidade. Então, se eu indico, eu ganho mais. Sim, ganho. Por quê? Porque você está trabalhando mais, você ganha mais. Acabou. Se você quiser ganhar R$1 por contrato, tudo bem, sem problema nenhum, é de graça. Fica lá esperando o negócio cair do céu. Se você quiser ganhar mais, você entra no modelo de trabalhar como profissional, e um profissional trabalha como profissional. Qual que é o grande lance? O profissional que escolheu trabalhar como profissional, ele tem um tipo de acompanhamento que não tem preço. Então, ele tem as mentorias com os líderes, comigo, com o Eric, com o Elbi, com o Carlos, ou seja, mentorias essas, treinamentos esses. Então, por exemplo, os meus treinamentos online, eles partem de R$1.500, 800, 900, eles partem disso. Tem um projeto, programas de 14 mil, 17 mil, 22 mil. Eu vendo dessa forma. Então, essa é uma maneira de você ter acesso a esse tipo de informação, com esse patamar de profissional, num preço, na boa, ridículo. Concorda comigo? Eu acho que é importante você ter essa clareza. Quando você tem essa clareza, você entende o valor que tem todo esse projeto para você. Como que você inicia? Primeira coisa, você tem que escolher um plano, tudo bem? Primeira coisa, você tem que escolher o plano, você tem que tomar uma decisão. Puta, Cro, o que eu quero fazer? Eu quero ser um seguidor ou um seguidor profissional? O que eu te recomendo de todo o coração do mundo? Seja um seguidor profissional. Porque isso é uma oportunidade de trabalho de uma profissão que está nascendo, que ela tem um crescimento exponencial e tem uma demanda muito grande. Então, é uma coisa que não falta trabalho. Então, é muito melhor você ter ganhos maiores fazendo exatamente a mesma coisa. Então, significa que se você é um seguidor apenas e eu sou um seguidor profissional, eu estou pagando 180, 30 para a plataforma e 150 para 50 engajamentos. Entretanto, o meu comentário vale R$5 ou R$50, o seu vale 1. Então, significa que enquanto eu faço
5 e ganho R$ 25, você tem que fazer 25 para ganhar os mesmos 25. Então você tem muito mais trabalho braçal, só que o teu risco também é menor. Na verdade, não tem risco nenhum. Só que se você não tiver contrato para cair para você, você não tem do que reclamar. Você vai trabalhar da forma que tiver a disponibilidade. Mas é importante, se você está buscando um trabalho para você ocupar seu tempo, você tem disponibilidade, comece. Comece para você se sentir mais seguro, se sentir mais confortável, se sentir mais confiante, tudo bem? Então, tem uma série de perguntas que eu gostaria que vocês fizessem. Fala, Lê, seja muito bem-vindo. Gostaria que vocês fizessem qualquer tipo de pergunta. Com o maior prazer do mundo, eu vou responder cada uma delas. E eu quero só chamar a atenção para uma coisa aqui, ó. Está compartilhada a minha tela, né? Está compartilhado? Só para eu saber. Está, né? Gente, não. Eu estou falando esse monte de coisa e eu não estou compartilhado. Está todo mundo pedindo aí para colocar a tela. Ai, gente, desculpa. Que doido, né? Sem querer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tem problema. Ô, Elbi, por que você não me contou antes, pô? Eu também não paro de falar, né? Caceta. Eu estava tão empolgado aí, cara, que a gente fica assim, viajando, fica... Gente, é que assim, é real, saca? Eu sei. Cara, é muito louco, porque... Contagia as pessoas, hipnotiza as pessoas. É que eu fico tão assim, tão contente, de verdade. Porque quando a gente começou esse projeto... Deixa eu agora descompartilhar, cacete, cadê? Que porra! Quando a gente começou esse projeto, era mó maluquice. O Eric trouxe a proposta assim, puta maluquice, velho, o que você está falando? E assim, porque não tinha a conexão, a gente não entendia o que estava acontecendo. A gente foi desenvolvendo isso aí, tem 3 meses, foram uns 3 meses, e teve um caso que foi muito interessante. Nessa época que eu estava desenvolvendo o projeto, eu estava na Itália. Olha só que legal, eu estava na Itália, estava fazendo um processo de cidadania, validando uma documentação, né? Agora já está correndo o processo de cidadania italiana, e eu estava lá, e a gente estava em reunião, e eu conduzi todo o projeto, né? Acompanhando, e participando, e opinando, e discutindo, todos esses líderes, e sempre pelo celular, sempre, 100% tempo celular. E aí a gente começou a falar, não, mas aí a gente vai colocar engajamento, vai colocar para um monte de gente, vai distribuir. Aí começou, eu falei, pô, não é possível, legal. E aí surgiu uma coisa, eu falei, pô, mas Eric, como que essa galera vai receber esse dinheiro? Como que a gente vai conseguir entregar o dinheiro do contratante pro trabalhador, né, pro seguidor? Quem está contratando, como é que vai fazer essa ponte, né? A gente não é banco. Não, eu vou colocar lá um monte de gente aqui, vai pagar o PayPal e vai fazer... Assim, então quer dizer que você vai querer colocar uma linha assim de 50 pessoas e vai apertar pagar com o PayPal, pegar... na terceira, segunda vai bloquear, não tem conversa. Não, mas são transações diferentes, assim, velho, vai bloquear, não sei o que é, mas não dá para ser isso. E aí eu falei assim, se você for fazer dessa forma, cara, vai dar errado, por quê? Porque não é seguro, né? As pessoas não vão conseguir receber, tem que ser outro caminho. Não sei o que é, mas desse jeito não é. E aí, deu uma semana aquele silêncio no grupo, ninguém falava mais nada, assim, deve ter morrido o negócio. Eu joguei água no chopp lá, e aí ele manda mensagem, galera, encontrei a saída, puta, foda. Ele começou a falar assim, puta, deve ser doidão. Quando ele explicou o conceito da carteira digital, falei assim, cara, isso fez o negócio acontecer. Porque aí você consegue fazer essa transação financeira entre o contratante e o recebedor. Então, esse split ele acontece de forma automática. E não existe, presta atenção, não existe sistema no mundo, não tem, porque eu trabalho com vários, não tem sistema no mundo que faz esse rateio de disponibilizar o dinheiro de forma imediata. Não existe. Então, sabe quando você vai, sei lá, comprar um imóvel, tem que ficar distribuindo um monte de chequinho para dar comissão para todo mundo? É mais ou menos esse negócio que ele faz sozinho. E eu queria chamar a atenção antes das perguntas, já pode colocando as perguntas aí, mas que é um processo chamado calculadora, tá? Então, quando você estiver aqui na sua continha, você tem aqui o menu e tal, e aí tem o menu aqui de ajuda, tá? Onde tem os tutoriais, materiais, o suporte, tudo direitinho. E tem a calculadora. O que é a calculadora? A calculadora mostra qual é o ganho que você
pode ter de acordo com essa estrutura. Então, a pergunta é bem simples. Ó. Quantos planos combo ou planos profissionais você deve indicar? Ou seja, quantas pessoas eu consigo trazer? Eu consigo. Quantas? Quantas eu consigo trazer? Eu consigo recomendar, tem um trabalho para ser feito e tem um projeto que desenvolve dessa forma. Deixa eu ver, 10, 15, 20? Não, eu não tenho tempo, eu não tenho saco, não tenho paciência, eu vou trazer só 2. Até porque eu sou preguiçoso, não quero chamar ninguém. 2 pessoas. Isso significa que se eu trago 2 pessoas em um mês, eu tenho um ganho de R$100 pelas essas indicações. Acabou meu ganho por aí. Porém, agora pensa comigo. Se eu indiquei 2 pessoas e essas 2 pessoas indicaram 2 pessoas, primeiro, responde aqui para mim se é possível. É possível você indicar para trabalhar junto com você 2 amigos, 2 pessoas? É possível? Responde assim, é possível, Croco. 2 pessoas, na realidade é ridículo eu indicar 2 pessoas. É absurdo. Eu falo com a minha esposa e falo com o meu primo. Todo mundo tem um primo que está precisando de uma renda extra. Todo mundo tem. Então, você fala para essas 2 pessoas. Essas 2 pessoas começam a desenvolver o trabalho. O que acontece? Esses 2 indicados seus indicam 2 este e 2 o outro. Significa que você vai ter mais pessoas na sua organização. E agora imagina que esses 2 indicaram outros 2, ou seja, a gente está falando de um número de 2. Só de 2. 2 pessoas que você indicou e cada uma delas indicam 2. Apenas isso, ok? Então vou colocar aqui 2. Aí a calculadora faz o cálculo de quanto eu ganho dentro da minha organização. Então, por 2 em 2, de 2 em 2 a galinha enche o papo. Significa que eu tenho R$10.320 com 2 pessoas. 2 pessoas, tudo bem? 2 pessoas. Se você falar o seguinte, não, Croco, 2 é muito. Porra, então tá bom, velho. Um cara. Então, um cara. Você vai indicar um cara e os seus amigos vão indicar 2 pessoas. Então, se eles indicarem 2 pessoas e você tiver indicado uma só, você já ganha 5 mil. E aqui você pode brincar da forma que você quiser. Então, imagina que eu estou aqui nesse webinar, tem aqui, 200 pessoas, e dessas 200 pessoas, 20 pessoas, elas entram sob a minha indicação com o meu link. Então, essas 2 pessoas, essas 20 pessoas que estão dentro de um webinar, elas só precisam indicar uma cada um. Olha qual que é o meu ganho. Aqui, R$1.200. O que é o grande lance? Você trabalhar com esse número de 2. Pensa nisso, ó. Um webinar, que eu tenho aqui 200 pessoas, 10% de conversão seriam 20 pessoas. Se dessas 20 pessoas todas indicarem 2, olha o ganho que eu tenho dentro de um único mês. Deu para entender o tamanho do jogo? Isso tudo fruto de trabalho. Isso não é comissão, isso é contratação. Estou sendo contratado. Então, olha como que é fato isso aqui. Se eu indicar uma pessoa e todos eles indicarem uma pessoa, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar R$50 da minha indicação e eu vou trabalhar para outras 10 pessoas a R$5 para cada um. Mas você percebe que só pelo fato de eu fazer 2 indicações e cada pessoa fazer 2 indicações, o negócio muda de figura exponencialmente. Então, quanto mais você estiver disposto a trabalhar, 5, olha só, e você vai brincando com isso aqui, 6, se você vai brincando, 9 pessoas, e aí você vai definindo o trabalho e o papel que você vai fazer. Qual que é o grande lance quando você desenvolve o seu trabalho como seguidor profissional? Primeiro, é muito importante você dar clareza para as pessoas. Ela tem que entender qual que é o papel, porque assim, é muito legal, ali, a gente está falando ali de R$40 mil, R$50 mil, R$100 mil, é muito legal. Mas ali, ó, R$46.400, significa que tem 9.207 engajamentos para serem feitos. Você entende o tamanho do trabalho também? É trabalho. Então, significa que eu vou ter que ir lá, vou trabalhar, mas assim, imagina que eu estou passando 4 horas trabalhando no computador ou no celular, eu respondo todos esses comentários e estou colocando R$46 mil no meu bolso. É possível? Completamente possível. Completamente possível. Você está vendo, é uma conta matemática extremamente objetiva, simples, tá?
Então, cabe a você, não, quero desenvolver um trabalho como seguidor profissional. Então, o seguidor profissional, ele tem essas duas características. A primeira característica é, ele vai lá entender, interpretar o trabalho operacional. E o segundo trabalho é um trabalho de recomendação e reciprocidade. O que você está fazendo é recebendo por aquilo que você está trabalhando. Não tem segredo, não tem nenhum tipo de sei lá, imaginação nesse processo. Então, eu queria que vocês agora fizessem as perguntas. Welby, você viu alguma pergunta em especial aí que eu possa responder? Por gentileza, você me ajuda? Ou estou solitário agora? Estou solitário? Estou solitário? Acho que o Welby foi e caiu da mesa. Então, vamos lá. O Alexandre Palladium aqui perguntando. Alê, seja bem-vindo. Como que você está, meu amigo? Só esse sistema de pagar já é algo que vale ouro mesmo. Não, esse processo de pagamento, ele é único, tá? Realmente não tem nada parecido com isso daí, ainda mais para você ter acesso. Lembrando que isso aí vai ter, como você vai ter outros serviços sendo desenvolvidos, você vai ter ganho de outras formas também, tá bom? Estava muito bom mesmo, Solange. Esse croco, top demais, parabéns, irmão, pela apresentação. Obrigado, Samuca. Gedião, eu achei que ele preferia assim. Não, eu me bola, tá todo mundo falando aí do que eu não estava compartilhando, né? Gente, é porque eu estava mostrando, mas também tudo bem, não tem problema nenhum. O que importa aqui é realmente que a gente está conversando, batendo esse papo, mas eu queria realmente ouvir de vocês, tá? Se tem alguma dúvida. Live super explicativa, legal, Mônica, obrigado. Iranildo Francisco lá na página do seu acesso, vai em ajuda em clique materiais, maravilhoso, show. Quando o link não existe, fazemos o quê? Tem como reportar, avisar, a tarefa não vai ser concluída, ficará suspensa. Rosa, é o seguinte, como que a gente tem feito, tá? A gente entra na postagem, o link está quebrado, então é uma, como que eu vou chamar? Cortesia profissional. Entra no inbox da pessoa, chama ela, fala assim, eu estou aqui, sou seu seguidor profissional, aqui estou seu contratado, o seu link está quebrado, por favor, entra lá na plataforma para você corrigir, para eu conseguir fazer o comentário diretamente no que você está pedindo, tá bom? É importante você fazer isso daí. Às vezes, porque como tem o acesso da pessoa, você sabe quem é a pessoa, você consegue procurar ela na rede social, tem o nome, tem a foto, você consegue identificar. Óbvio que isso daí não é o ideal, por quê? Porque vai atrasar o seu trabalho, você está fazendo um negócio, faz o negócio direitinho, né? Porque se você está contratando, não está colocando o link certo, também que contratante que você é, meu, sabe? Faz um negócio profissional nas duas pontas, na ida e na volta, né? É muito importante. Pode falar. Tem uma pergunta aqui do Luiz Inácio, que fala assim, como apresentar para um corredor? Me dê um caminho, por favor. Como apresentar para um corretor? Eu não sei se é um corretor de imóveis ou é um corretor... Provavelmente um corretor. Na verdade, você tem que entender o seguinte, acho que são duas variáveis que a gente está conversando aí. Eu vou dar minha visão profissional, tudo bem? Se fosse eu fazendo esse processo. Primeira coisa, eu entender esse corretor, qual que é a visão dele de negócio. Então, corretor, o que você está buscando? E o corretor fala assim, eu venho como freelancer, eu não sou um cara eu não sou incorporador, eu sou freelancer, beleza? Então, o que eu recomendo para ele? Você mostra uma postagem como essa aqui que a gente acabou de ver, com um monte de postagem, com um monte de comentários que está acontecendo ali. Então, imagina, corretor, meu amigo, se as postagens, os vídeos, as fotos que você coloca dos anúncios que você está vendendo, das casas que você está vendendo, tivessem esse tanto de comentários. Então, quem está buscando e encontrando, olha como que essa pessoa vai ser influenciada. Então, você mostrar quanto a fatos não há argumentos, tá? A primeira coisa é isso. Segunda, se você tem uma visão um pouquinho melhor, um pouquinho mais aguçada, você vai entender o seguinte, eu acho que é importante eu conversar com a incorporadora, porque a incorporadora não vai contratar um combo ali de R$180 para receber 50 engajamentos. Não, ela vai contratar os profissionais para desenvolver 500 engajamentos, porque ela quer mais engajamento, ela é uma empresa. Então, a empresa tem uma característica de contratação de serviço mais escala, mais punch, mais pesado, B2B. É isso que ele está buscando. Então, dessa forma, você consegue ter uma resposta melhor também. Então, tem duas alternativas. A primeira é pegar o corretor, que é o nível mais baixo, que você fala sobre as postagens, como que ele pode ter o ganho da venda, facilitar a venda dele dentro do projeto dele de trabalho, ou a empresa para fazer esse processo de maior engajamento.
Tem mais uma aqui. O Iranildo, ele está perguntando como fazer para divulgar o logotipo da Sociotask. Olha só, deixa eu achar aqui, ajuda calculadora tutoriais, materiais. Eu vou compartilhar a tela, agora eu vou compartilhar a tela para não comer bola. Cabeção, né, gente? Que cabeção, né? Pô, tudo bem, tá tudo certo, não tem problema, tá tudo bem. Olha só, quando você vier aqui em ajuda, tem materiais, tá vendo? Então você tem uma série de materiais que você pode já fazer o download, ó. Você tem os e-mails, você tem material de redes sociais, você tem vídeo que você pode baixar, você tem logos e capas, tá? Vou clicar aqui, ó, logos e capas, ele vai pegar os materiais para eu baixar. Então ele está todo disponível aqui, ó, log banner aqui, ó. Então já tem as imagens preparadas que eu posso trabalhar. Eu posso vir aqui vídeo, ele vai me abrir o vídeo que eu posso utilizar e fazer a postagem dele. Então aqui, ó, vou pegar aqui um vídeo de stories, para colocar no meu stories. Então aqui, ó, tem aqui o vídeo já preparado para você postar. Então todo o material de divulgação, ele já está feito para... É isso, sacou? Então, não tem estresse. Tem um monte, tem uma cacetada de material que você pode trabalhar. Tem material que você pode mandar por e-mail, tem material que você pode subir no Stories, no Instagram, no Facebook, mudar a capa. Ou seja, você é um seguidor profissional? Então, seja profissional, né? Profissional em todas as instâncias. Mais alguma pergunta para a gente encarar o nosso fechamento aqui? Como é que tá? Temos sim. Manda lá. O Carlos Antônio está com uma dúvida, escreveu aqui várias vezes. Seguidor profissional ganha 5 por engajamento, certo? Certo. Então, por que só estou ganhando R$1 por engajamento? Porque você não é seguidor profissional e você não está pagando os 180. Ou, se você é seguidor profissional, você vai ter desse R$1, metade vai para quem não é seguidor e outra metade para quem é seguidor profissional. Então, a gente ainda dá preferência, mesmo nos contratos de R$1, para seguidor profissional. Então, o seguidor profissional ele vai ter esses 3 níveis, né? O nível de R$50, o nível de R$5 e o nível de R$1, só que ele vai sempre ter somatória. Ele sempre é preferência para o 5 e é preferência para o 1. Então, metade dessa distribuição vai para o seguidor que não é profissional, só o seguidor. Então, certeza absoluta. Quando você é só seguidor, você só vai receber de R$1. Quando você é profissional, você também recebe de R$1. Sempre vai receber mais, sempre. E, na verdade, né, assim, ele fala assim, seguidor profissional ganha 5 por engajamento. Na verdade, ele ganha 50, ele não ganha 5, né? Porque está faltando para ele entender aí que ele precisa conseguir engajar uma estratégia para que ele possa receber os R$50 toda vez que ele indicar o link dele, e ele vai receber esses R$50, né? Daquela vez que ele indicou o link dele, uma pessoa contratou os seguidores profissionais. Aquela pessoa, quando indicar também que ele indicar e alguém contratar, a pessoa que ele indicou vai ser contratada e ele vai ser contratado, daí ele começa a ganhar os R$5. O grande lance, acho que o grande lance, o entendimento tem que ser o seguinte: o teu valor de contrato, ele é de R$50, tá? Ou seja, uma pessoa, ela contratou você na primeira contratação, ou seja, você indicou ela, você recebeu 50 por esse trabalho, tudo bem? Todos os outros, você está recebendo 5, porque são indicações da sua indicação. Mas a sua contratação imediata ela é de R$50. Então, todas as vezes que a pessoa recontratar naquele mês, você vai ganhar de novo. Entendeu? Então, assim, sempre 50. De quem você ganha 5? Da indicação das suas indicações. Então, por isso que ele passa a ser exponencial, porque existe uma indicação da sua indicação. Então, você ganha o benefício de receber o contrato dos seus indicados. De novo, aquela história do reconhecimento, da recompensa, né, da reciprocidade.
Exatamente. Nós temos mais um aqui para a gente finalizar. Ok. É assim, ó. A Isane Rocha, ela fala assim, quando uma empresa contrata o pacote de 500 engajamentos, a duração é somente de 30 dias? Não, não é duração por tempo, tá? O que é importante? Eu não estou contratando tempo, eu estou contratando ação, eu estou contratando engajamento. Então, eu estou contratando 500 engajamentos. Esses 500 engajamentos é o tempo das pessoas receberem a tarefa e fazer. Não é por tempo. Se ela quiser contratar 1.500 hoje, pô, foi do cacete, eu vou contratar mais 1.500, e eu vou contratar mais 1.500, ela estabelece a verba que ela quiser. Mesma coisa é uma pessoa que contrata o contrato profissional, não é um seguidor profissional. Ela contratou 50 na primeira levada, se ela quiser contratar mais 50, não tem que esperar vencer um mês. Eu posso fazer isso a qualquer momento. Vai depender da minha estratégia. Qual a estratégia que eu tenho? Eu vou utilizar esse recurso. Ele é um canal de mídia, é um canal de trabalho de expansão da sua imagem, do seu projeto, do seu produto. Então, não tem a ver com tempo. Não se vende tempo aqui. Se vende engajamento. Legal, legal, legal demais, Clô. Tem só mais um aqui que essa pessoa pediu muito e vai ser muito interessante para a gente também, mas antes disso, eu vou só complementar aquilo que você falou de corretor, porque aconteceu comigo. Eu consegui ir numa empresa, né, numa construtora, que ela está fazendo um lançamento, e ela contratou uma corretora de imóveis. A corretora de imóveis tem 10 corretores, e está na mesa deles lá para fechar um engajamento de R$ 1.500, de 500 engajamentos, e eles vão dividir entre 10 corretores para saber como que eles vão fazer. Ao invés de eu vender um engajamento de 1.500, eu vou vender 10 de 150, que vai dar os mesmos 500, e eles vão fazer o lançamento já com essa prova social aí de todos os corretores. Tá sacando? E aí você começa a utilizar a Sociotask como estratégia de marketing. É esse o propósito quando a gente fala para a empresa, é enxergar esse potencial. Então, pô, é muito legal isso aí, muito legal, muito legal. Justamente, ainda mais, é que assim, nesse momento, a gente ainda está no estágio que não consegue ter um tipo de segmentação tão pontual, mas, por exemplo, o ideal seria a gente conseguir, por isso que a gente precisa de bastante gente na base. Quando a gente tiver bastante gente na base, o que a gente vai conseguir fazer? Eu quero contratar 50 engajamentos no bairro de tal cidade. Aí você vai lá, específica naquela cidade, naquele bairro, você vai conseguir ter o número de pessoas para engajar na postagem de forma regional. Quando é um negócio local. Quando é um negócio online, pode ser mais aberto. Mas você consegue fazer esse direcionamento. Legal, parabéns pela visão, pela alternativa, pela forma de trabalho. Muito, muito legal. Parabéns mesmo. É isso aí, né, Albi? Vamos finalizar essa que é importante para a gente. Lembra que eu falei? Essa foi minha, mas eu vou falar essa. Ó. A Rosa, ela está falando assim, ó, quando o link não existe, fazemos o quê? Tem como reportar, avisar, usar o suporte? A tarefa não vai ser concluída, ficará suspensa, não dou como concluída ou sim? Então, vamos lá. Vamos entender o conceito, tudo bem? Vamos entender o contexto, principalmente quando a gente está... Vamos entender dessa forma. Uma pessoa te contratou para fazer o engajamento e ela colocou o link dela errado. De quem que é a culpa? Dela. Começa por aí. Só que você é um seguidor profissional. O que o seguidor profissional vai fazer? Vai ser profissional. Como que eu vou ser profissional? Eu vou buscar o nome da pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Por que a gente tem que fazer isso? Porque é o papel profissional. Você busca o nome da pessoa, chama ela em inbox e fala o seguinte, eu não consigo concluir sua tarefa porque você não colocou o link correto. E também, quando você tem as tarefas, aparece o e-mail da pessoa. Então, você pode pegar o e-mail da pessoa e mandar um e-mail para ela avisando, olha, o link que você colocou lá está errado. Então, não é o ideal? Não é o ideal. A culpa é desse cara aqui? É dele. Então, assim, principalmente no começo, que as pessoas ainda não pegaram muito a manha, às vezes elas não pegaram muito a manha, é normal ela cometer um erro ou outro, e vamos ser coniventes, vamos ser
Vamos ser conscientes sobre isso e ter um pouquinho de paciência e jogo de cintura. Até porque essa pessoa, depois que ela fizer uma vez errado e ela for chamada a atenção, ela dificilmente vai errar de novo. Então a gente vai começando a construir uma consciência maior. Obviamente que em algum momento vai ter um percentual de pessoas que ainda estão errando, mas vai ser cada vez menor, cada vez menor. Legal, é isso aí, Croco. Obrigado. Gente, excelente noite, obrigado por participar, obrigado de coração, espero que tenha contribuído para vocês, então espero vocês do lado de dentro da Social Tasking e a gente começar a desenvolver essa nova profissão que é o seguidor profissional. Valeu, obrigado!